Agora o nosso texto áureo, Lucas 6,36, que diz o seguinte: sejam misericordiosos como também é misericordioso o Pai de vocês. Sejam misericordiosos como também é misericordioso o Pai de vocês. Esse é o texto na Nova Almeida Atualizada, que você pode ter uma versão igual ou não, né? Mas esse é o texto. Eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje sobre misericórdia. E não dá para a gente viver nesse mundo e querer um mundo melhor se a gente não exercer isto, chamado misericórdia. Ontem a gente teve um dia bastante atarefado, e dentre os compromissos do dia, um foi fazer compra, um foi ao mercado. E no mercado a gente vê muita gente, principalmente ontem, dia 4 do mês, sábado, muita gente no mercado. Parei um momento ali, enquanto a minha esposa estava perdida de mim, que isso acontece o tempo todo no mercado. A gente se separa e some um do outro, aí ela já sabe qual é o meu sinal. Aí ela sabe que eu estou chamando ela, lá dentro do mercado, em algum lugar, ela atenta de onde está vindo o barulho. Aí eu estava num desses momentos ali, olhando as pessoas, e eu vendo, fazendo uma reflexão a respeito daquilo que eu estava vendo ali. Como o ser humano está deformado nas suas características físicas e também nas suas características morais, individuais. E eu fiz um retorno na minha adolescência, que eu também via pessoas, mas eu via pessoas diferentes. Eu via pessoas que estão habitando a mesma terra, o mesmo planeta, debaixo do mesmo sistema de governo, mas eram pessoas diferentes. Eram pessoas que tinham um sentimento diferente no coração, e isso aparecia nas atitudes. A gente vivia um tempo em que a gente observava como as pessoas eram respeitosas, como um jovem respeitava um velho, um adulto, como uma criança nutria um respeito pela figura da liderança. Então a gente está vivendo uma sociedade deformada e deformando princípios. E eu fiquei olhando para aquilo e pensando, gente, eu ainda estou no planeta Terra, esse é o Brasil, e eu não estou num lugar diferente, mas parece que o povo é outro, parece que os ocupantes desse planeta é outra raça, é outra espécie, não é a espécie humana. Você vê os comportamentos das pessoas, o dia a dia, o que aparece como informação, como estímulo visual para você, é uma coisa que te preocupa. E à noite eu fui mais a fundo a respeito disso quando eu recebi um vídeo de uma pessoa, provavelmente um vídeo provocativo, a fim de me provocar politicamente. Mas eu não entro nessas pilhas. Eu sou brasileiro, é claro, e não me isento das minhas responsabilidades políticas, e os meus pensamentos, vocês sabem quais são. Eles são verbalizados algumas vezes. Então, provavelmente, aquele vídeo foi um vídeo provocativo para mim. Então, ontem eu tive que responder de forma bastante educada e bastante informativa àquela pessoa. E eu fiquei pensando mais uma vez como a mente humana está deformada com relação a princípios, com relação a valores, com relação à ética, com relação à moral, com relação ao certo, com relação ao errado. Estamos vivendo um tempo em que o contraditório não é aceito, em que você não pode se manifestar contrário a pensamentos e ideias.
você é execrado, você é cancelado, você é perseguido, você vai ser massacrado. Então, tempos difíceis, dos quais a Bíblia disse que aconteceria. Tempos trabalhosos, tempos difíceis. E que se o Senhor não tivesse misericórdia de nós, nenhum ser suportaria, se o Senhor não abreviasse esse tempo. Então a gente vê um tempo em que a misericórdia é muito necessária, e nunca foi tão necessário você exercitar a misericórdia, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não exerceu a misericórdia. Então eu penso que Deus leva muito a sério esse negócio de misericórdia, a ponto dele deixar declarado para nós isso, que a misericórdia triunfa sobre o quê? Sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, toda vez que você for tentado, como eu fui, a fazer um juízo, ou exercer um juízo sobre tal situação, exerça antes de tudo a misericórdia. A misericórdia é necessária para que a gente viva nesse tempo e a gente consiga alcançar o objetivo principal da igreja, que é ganhar essas almas para Jesus. Essas almas deformadas, esses seres deformados, essas mentes deformadas, essas mentes alteradas, esses corações que estão totalmente dilacerados e sequestrados no contexto de vida no mundo. Você imagina uma pessoa sem a menor misericórdia ingerir uma pílula e matar um bebê no ventre, ou ir a uma clínica autorizada, legal de aborto, e assassinar uma criança no ventre, pois isso é defendido o tempo todo. Meu corpo, minhas regras. Mas esse meu corpo, minhas regras, ignora aquele corpo e aquelas regras. O meu corpo, minhas regras, ignora uma vida. E é cometido um assassinato. Aborto nada mais é do que assassinato. Cruel, sem direito de defesa, por meio fútil e torpe. Ah, pastor, você fala isso porque você não é mulher. Você fala isso porque você não vivenciou essa realidade na sua vida. Mas pense a respeito disso. Então a gente joga pedra em quem já cometeu isso ou pensa em cometer isso? Não. A gente vai ter que exercer o que a gente está aprendendo hoje aqui: misericórdia sobre a vida dessa pessoa. Assim, uma coisa que a Bíblia diz é que o Senhor não leva em consideração os tempos da ignorância. Então, se Ele não leva em consideração os tempos da ignorância, eu entendo que Ele leva em consideração o tempo do conhecimento, o tempo desse que conhece e pratica, já conhecendo. Nós vivemos dias muito difíceis, dias muito complicados, em que os valores da família estão postos à prova. E eu creio que você precisa realmente fazer essa reflexão nessa manhã. O quanto de misericórdia você precisa exercer todos os dias, assim que você põe os pés fora de casa e também dentro da sua casa. Misericórdia é o nosso tema. E o que significa a palavra misericórdia? Você tem sua revista, você já leu, já entende, já ministramos isso em outras vezes. Misericórdia vem de uma raiz miserare, ou miserere, que fala de miséria, e cordes, que vem de coração. Então,
misericórdia, uma palavra com dois termos, que diz assim: você acolhe a demanda de alguém no seu coração, sentindo a miséria dele. Foi o que Jesus Cristo vivenciou quando estabeleceu misericórdia sobre nós e resgatou a nossa vida do inferno, porque era para lá que estávamos caminhando. E sem nenhum merecimento, o Senhor olhou para nós e, revestido de misericórdia, e cheio de misericórdia e graça, Ele então exerceu sobre nós a misericórdia. Foi exatamente isso que Deus fez por nós e ainda faz, pois Ele viu a condição miserável de pecado e de sofrimento na qual nos encontrávamos por termos nos afastado dele, e sentiu nossa dor e nosso sofrimento, mas ao invés de ficar insensível à nossa condição, agiu em nosso favor para nos resgatar e nos restaurar, pois sabia que não poderíamos livrar dessa situação. Eu já falei algumas vezes aqui para você sobre você olhar para uma pessoa e dizer assim: meu Deus, por que essa pessoa não larga essa vida? Por que essa pessoa não deixa essa vida miserável? Por que essa pessoa não muda? Por que essa pessoa não larga as drogas? Por que essa pessoa não larga a prostituição? Por que essa pessoa não larga essa vida errada? E aí a gente pensa do ponto de vista humano, pensando assim: é sem vergonhice, é falta de vontade, é falta de caráter, não quer. Não, queridos, não é bem assim. Muitas vezes essa pessoa quer, ela não é feliz com a vida que leva, ela quer mudar de vida, ela simplesmente não consegue, porque ela está sob cadeias, tenta se soltar de uma algema, peça a alguém para colocar uma algema nas suas mãos e tente sair dessas algemas. Se você não tiver a ajuda de alguém que chegue com uma chave e abra a sua algema, você não vai conseguir se soltar das algemas. Tente sair de uma prisão. Talvez você não tenha habilidade que alguns tiveram esses dias aí, jogaram uma Tereza Tereza é o nome da corda lá, né? Feito de lençol, e fugiu. Tente sair de uma cadeia, tente sair de uma tranca, tente sair de um lugar que está com grades, com cadeado, e você vai tentar, é assim que essas pessoas estão, numa cadeia, num grilhão. Não consegue se livrar da prostituição, não consegue se livrar das drogas, não consegue se livrar da ruína que isso está causando nas suas vidas. O Senhor sentiu misericórdia. Na verdade, Ele não somente sentiu, Ele exercitou a sua misericórdia e nos resgatou das cadeias, das algemas, dos grilhões aos quais nós estávamos presos. Aprenda nessa manhã a importância da misericórdia. Efésios 2, 4 a 5, mas Deus, sendo rico em misericórdia,